Vocês desse canal Brasileirinhos, que é homofóbico, que é escroto no último grau. Sabe que eu até tinha me esquecido de você? Maurício Ricardo, boa noite, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouco sobre você agora. Você podia filmar a sua reação para depois mandar essa nossa caixa postal, tranquilo? Vai. Ele tem aquele sorriso da soja. O cara faz aquela carinha. Não, então, o cara que se imagina assim, pô, como é que eu sou? Eu sou um cara que contaga a galera, eu falo, de tira e fala, sabe como é que é? Como é que você acha que é tipo um cara que eu sou inofensivo? Tipo, ali, cara, a fotinha de capa dele no sofá da épica. Essa bonomia Teletube de tiozão fofocalizando. é a face pública do cara, tipo assim, eu poderia estar no seu sofá comentando os assuntos do dia. Ele falou, esse palhaço tá sempre num fundo preto mostrando seus braços bombados. Sapa lá, rapaz, vai me tarar na casa do caralho, porra. A capacidade imaginativa do cara, o nome do site do cara é desenhista, o site chama Charges. Imagina, o cara tem uma banda, qual é o nome do seu disco? Músicas. O cara fica falando aí que é artista, só que um dos traços que distingue o verdadeiro artista, além do esforço em imprimir a sua busca pessoal pela verdade na obra, a repugnância a tudo aquilo que é artificial, postiço, é a busca da originalidade no modo de se expressar. E seus desenhos, meu brother, são tão clichê quanto a sua pessoa. Esse tipinho aí, tiozão Star Wars, que tem opiniões sobre Jar Jar Binks. Você fala o artista, mas pra chegar a aventar a ideia de ser artista, o cara tem que olhar pro que fez e entender com orgulho. Só ele, mais ninguém, poderia ter realizado aquela obra. Os seus desenhos, qualquer babaca que gazeteava o cursinho de clipart podia ter vomitado esses desenhos de uma manhã modorrenta. Entendendo? Qualquer biblioteca de clipart do Word tem desenho parecido com isso, é até melhor se duvidar. Deixa eu falar, por favor. Fala, porra. Seu traço é sem vida, seus personagens não têm alma, são bonecos cadavéricos. Até o Latuf desenha melhor que você. E eu não tô falando isso porque você falou mal da gente não, sem Leão Lobo careca, mas é porque é ruim mesmo. Engraçado que eu já tinha pensado nisso antes de tu entrar numa com a gente. Obrigado, porra! E olha só, eu não gosto do Laerte, mas ele é um dos maiores desenhistas desse país. Ele é o nosso oposto total em termos de espectro ideológico, no entanto o cara é um animal. É inventivo pra caralho. Aquela história das fadas é maneira pra caralho. Aquela outra Penas, do cara que voa. O Laerte tem um traço silencioso que mostra toda a vida interior do personagem. Como cartunista, Laerte é foda, só que politicamente ele é um babaca, viajou na maionese. O Angelique é o nosso Robert Crumb. Você calhou de ser babaca de dois jeitos. Pra ser um merda, você é um gosto. Exato! A singeleza com que Ziraldo desenha o mero boneco sentado, todos eles esquerdistas pra caralho. O Ziraldo criou uma linguagem só dele. Exato, então não é por motivação política que eu tô falando que o seu traço é feio, é sem vida, é genérico. Seus personagens parecem desenhados por um algoritmo. Olha a mão, olha essa mão, olha essa mão. Olha essa mão! Rolou uma polio aí nessa mão, rolou uma polio. É tudo limpinho, mas é de uma forma grosseira, de uma forma preguiçosa. O desenho do Moebius, por exemplo, também é limpinho, mas tu percebe exatamente que cada curva do contorno, cada chura dele é cheia de significado. São personagens vivos, pulsantes no papel. E essa sua falta de talento, você empalha com clichê do mesmo modo que tu faz em relação às merdas que você fala. Olha seus desenhos, cara. Olha suas vinhetas, cara. São bobocas, esquecíveis, supérfluas. O cara vem falar de arte. Olha os nomes do personagem dele. Fimosa e Espinha. São ambos um reflexo da opacidade do seu mundo mental, dos teus ouvidos incircuncisos, NPCs todos que nem você. Fala pra caralho de empatia, de se botar na pele do outro, mas tu não tenta fazer o mínimo esforço pra imaginar um cara com posicionamento conservador sem ser no modo bidimensional. O Clarkson conseguiu, que também é de esquerdista e falou de uma maneira completamente humana sobre a gente, tipo, totalmente assim. Exatamente. E ele já não consegue, ele tem que colocar em categorias caricaturais. Aliás, né, considerando caricatura com traço de merda desse, obviamente que as nossas caricaturas deles seriam horríveis também. O que tem a ver o Bernardo Custer gostar de ACDC? De onde você tirou que pra conservador apreciar uma obra, ele analisa a moralidade do autor antes. Eu me amarro no Raul, ele era satanista, porra. Raul Seixas está literalmente fazendo ritual satânico. Aí, no final do vídeo, ele fala: conservador é o anti-artista, conservador é a morte da cultura. Tá vendo como é esse povo, cara? Mas se você for perguntar pra ele, ele sinceramente vai dizer que ele é um cara super mente aberta, livre de preconceitos, que comenta e curte com empatia. Mal Rick vem todo pimpão a rodar virtudes culturais, só que nosso amigo hirsuto das testas pra baixo contribuiu pro maior chorume cultural que por aqui já houve.
a maior chuca cultural da história desse país, que é o Big Brother, e depois vem cagar regra de sensibilidade artística, de mente aberta, vai lamber a cabeça do Kojak até virar pele savala. Tu fazia um programa onde se dissemina o pior do ser humano, ali é só paixão triste. O cara contribuiu por esse empreendimento de bestialização de uma nação e ainda vem querer pagar moral de porra. Nem os apresentadores do programa achavam graça nos teus desenhos. Aí, ô Gatão, passava as animações, voltava pra bancada e tava todo mundo de sorriso amarelo, querendo que aquela parte acabasse logo. Ficava aquele tempo morto e o nego suspirava assim: ah, esse Maurício Ricardo não memória, né? Figuraça. Só ele mesmo. Pô, essa aqui é a descrição da realização artística do Maurício Ricardo. Isso aqui é o dia de um artista, onde ele vai gastar toda a sua inspiração para chegar na síntese de uma determinada ideia que ele vai passar, tipo assim, como é que eu posso fazer uma charge aqui no Flash? Como é que eu posso expressar aqui com todas as minhas forças de talento artístico quando o Domini ganhou uma punhetinha embaixo do edredom da Sol, quando ela achou que não tava ninguém vendo. Eis aí a sua grande realização artística, o Maurício Ricardo. Eis aí a sua capacistina. E vem cá, Maurício Ricardo. Tu é artista onde, cara? Tu é no máximo publicitário de quinta. Mamau Rick também é do rock, sabia? Tem a foto com camisa de rock and roll, cara. Rock and roll pra caralho. Foi numa festa cheia de Cuba Libre. Conservador é o anti-artista. Conservador é a morte da cultura. É um cara que, por exemplo, tem essa noção infantiloide da liberdade. A liberdade pra ele é só um botãozinho que, tipo assim, sensação boa, coisas boas. Não é um negócio que traz as suas contradições, que traz os seus problemas e que pode, inclusive, ter um lado negativo, como todas as coisas na existência tem uma faceta que é positivo e negativo. Então, imagina ele conversando com outro artista, por exemplo, que é o James Joyce. O Joyce. Aliás, tem uma tradução do Joyce que saiu há algum tempo aí, que foi um amigo do canal que fez e... Dei uma olhada que é bem maneiro. Que no Retrato do Artista quando jovem tem uma conversa lá sobre livre pensamento, livre pensador. E ele falou assim, livre pensamento na medida em que você ainda reconhece certos parâmetros, certas regras dentro da qual o seu pensamento pode ocorrer. É aquela história, o gênio do tênis, por exemplo, ele só é gênio porque ele tem as linhas da quadra que limitam as escolhas que ele pode fazer. Ninguém pode ter uma liberdade absoluta de dizer assim, agora eu vou fazer gol de mão. Não, isso é histérico, não existe isso. Essa noção desse cara, como tudo mais que a gente vai falar aqui, é uma noção infantil de alguém que teve uma educaçãozinha babaca, rala, mainstream, e que acha que pode aplicar isso às grandes questões. Um cara que acha que pode chegar e contar umas anedotas sobre a gravação do Sgt. Pepper e vai impressionar pra caralho. Pô, desculpa, cara, aqui não vai funcionar isso. Esse é o problema dessa discussão. Como essa é uma discussão que começou com os termos do Maurício Ricardo e os termos do Maurício Ricardo são retardados, você abordar essa discussão pelos termos dele significa que vai sair uma conversa que não faz sentido, retardada. Essa própria distinção entre o conservadorismo e o progressismo, por exemplo, na arte. Pelos exemplos que a gente tem de um Thomas Mann, por exemplo, o que você vai dizer que ele é o quê? Ele era um conservador, mas ele era homossexual, assumido ou não. Sabia que a mãe do Thomas Mann era brasileira e teve um caso com Cartola? Então, o maluco fala que o conservador é um anti-artista, que conservador é a morte da cultura. Mas cita o próprio Fernando Pessoa no vídeo dele, e claro que a citação tinha que ser a mais batida de toda, né? Aquela parada do Devera Sente. Cita o cara, sem nem imaginar que o próprio Fernando Pessoa se dizia conservador no estilo inglês, defensor da monarquia, nacionalista mítico que deve ter a ver com sebastianismo holográfico e dizia com todas as letras que era crente comunista. Isto é, ele estaria aqui com a gente trocando ideias sobre o que o Flusser acha do Brasil e não com você que se orgulha porque sabe de cor o ano que o Dylan introduziu ao quarteto de Liverpool o seu primeiro baseado. Maurício Ricardo é idiota, cara. Ele não concebe que existam gays de direita, por exemplo. O Oscar Wilde se aproximou, não sei se ele se converteu à fé católica, mas ele gostava da igreja católica e se aproximou dela no final da vida. Guy de Maupassant, que era todo revolt, passou os últimos anos da vida dele lendo freneticamente a imitação de Cristo do Camps. O Noel Coward, que era viadão, morreu sem revelar que era viadão, tinha algumas opiniões extremamente conservadoras. O Andy Warhol era gay, mas também era católico. Ele tentava viver a vida católica de celibato, morava com a mãe, adorava o Papa João Paulo II. Existe um desnível de cultura que é intransponível. A gente nunca vai conseguir se comunicar com esse cara, porque ele realmente vive numa outra realidade. Não adianta nada falar pra ele de artistas, por exemplo, como Jorge Bernanou, Hilaire Belloc, que eram conservadores, ou no cinema, Tarkovsky, que chegou a ganhar prêmio da Igreja Católica pelo Solaris, pelo que o filme representava, pela elevação espiritual, conteúdo espiritual cristão do filme dele. E o Henrique Romer, que além de ser um diretor foda, só editou o Cahiers do Cinema, só isso.
esses nomes não significam nada pra esse cara, porque a educação dele é essa educaçãozinha mainstream pop de merda que todo mundo tem aí. Só porque ouviu falar de Joseph Campbell e o Herói de Mil Faces relacionado a Star Wars, ele acha agora que tipo, é um grande entendido em cultura, pode apitar em qualquer nível. Tipo, o cara não tem a menor ideia do nível das discussões que já rolaram até agora. Se ele fosse conversar sobre política com o Fernando Pessoa, ele ia entrar em combustão espontânea. Um dos heterônimos do Fernando Pessoa, o Antônio Mora, ele falava basicamente a mesma coisa que eu falo no Não Tenhas Medo, que esse pessoal da sociologia fica procurando soluções para a sociedade. Ninguém se lembra do cristianismo, que é a única realmente solução possível. Que isso é uma opinião extremamente católica, conservadora de direita. Imagina esse cara conversando com o Jorge Luiz Borges, por exemplo, que era um nojo. Tô exagerando para efeito cômico, mas o Borges falava, por exemplo, que a democracia é um abuso das estatísticas e nada mais. Era um cara que não tinha nenhum carinho pela noção de democracia, por exemplo. Você vai falar do que pra esse cara? Vai falar de Junger, vai falar de Celine, ele não conhece nada dessas porra. A ideia de arte e cultura pra ele, tipo assim, ganhou o M, que nem o Porta dos Fundos, né? Isso é a nossa cultura. Então não tem como conversar. Esse cara é café com leite, ele não vai entender nada do que a gente vai falar. As coisas que a gente fala pertencem a um outro mundo. Essa ideia burguesa, babaca de arte, que assim, a arte é legal, a arte é aquele negócio legal que faz a gente se sentir bem. E todo mundo dá as mãos. Se você ouvir as opiniões íntimas de muitas dessas pessoas que hoje em dia a gente considera Machado de Assis, imagina esse cara sentando pra conversar e conhecer as opiniões do Lovecraft, por exemplo. O cara era reaça pra caralho. Imagina esse cara tentando trocar ideia com a Flannery O'Connor, por exemplo. Essa é uma noção babaca infantilizada que esse cara jura que é o tipo, amo cultura, amo ler. É aquela atitude do amo livros, aquele pessoal de esquerda retardado que foi votar no Haddad levando livros pra mostrar que gosta de ler. Isso não é cultura, cara. Você tem um nome pra você, cara. Você é o que a gente chama de filistino. O filistino é o cara que fala assim, adoro ler, amo ópera, amo cultura. Ele gosta das formas externas, ele gosta de mostrar que aprecia essas coisas sem necessariamente colocar na parada o esforço necessário, o trabalho necessário, o estudo necessário pra realmente saber do que ele tá falando. Um cara que não se esforça, por exemplo, nem pra aprender a desenhar uma mão direito pra justificar o que ele ganha. Um cara tão Dunning-Kruger na existência que ele fica falando que tem gráficos e ele não sabe nada sobre a crise de replicação, por exemplo. E não adiantaria nem falar do problema da crise de replicação pra ele, porque ele não ia entender as implicações. A relação dele com a ciência é a relação fetichista do I fucking love science. Se um cientista fala pra ele, fica de 4 aí, ele vai ficar de 4. Mas enfim, novamente, não adianta falar sobre essas coisas com um cara que tem um horizonte mental tão reduzido assim, de tipo desenho animado dos anos 80. Olha o lugar onde ele grava essas coisas, cara. Ele é ele é uma criança grande. A gente pode ficar listando por horas e horas aqui, mas pra ele não vai fazer o menor sentido, porque na cabeça dele a ideia de artista vai ser sempre assim, o Caetano Veloso, sei lá, esse pessoal desse discursinho, entendeu? Enfim, é o mundinho dele, o mundinho desse cara. Você vê o mundinho desse cara atrás dele nos vídeos. É o bonequinho do Beatles, é o bonequinho do ET, é o R2D2. Porra, vai se fuder, cara. Você não tá no nosso nível, cara. Sossega a tua bolinha aí. A nossa perspectiva sempre vai ser incomunicável pra esse cara. Pra esse cara aí, enquanto for possível comprar plug anal no formato da cabeça do Darth Vader, vai estar tudo ótimo, entendeu? E é com muito tesão que eu penduro na sua testa gordurosa o selo de inteligentinho da década. É a nossa primeira e última premiação deste decênio. Continua lendo o segundo caderno e super interessante aí, que você vai longe, brother. Quem sabe consegue até levar de novo a taça em 2020. E olha que de inteligentinho, o Brasil tá cheio de Gabigol. Quem é o otário aqui, Maurício Ricardo? Teve que sair. Cala a boca.